Sejam todos muito bem-vindos. Bom dia, eu sou a Filomena Carreira. Para quem não me conhece, Filomena Carreira do Sem Fronteiras. Eu pude fazer um vídeo ontem onde demonstrei um pouco a minha sensibilidade do momento que eu estou vivendo. Eu realmente não estou atravessando um momento muito fácil na minha vida, na minha passagem pelo Brasil, e demonstrei com uma certa tristeza aquilo que eu estou vivendo, que não está fácil. E também pensando em tudo aquilo que é a minha realidade no momento, né, onde eu deixo claro, não está fácil. Tenho aqui dentro do meu coração Angola, 24 horas. Eu não sou angolana, mas eu vivo Angola 24 horas. E ao viver Angola, é uma constância para mim estar sempre lembrando de casos e mais casos, até pelo facto de que eu recebo dos meus amigos constantemente vídeos, matérias e coisas que eu gostaria de estar trabalhando com uma constância maior, não é? E que mediante os factos, aquilo que eu expus ontem no vídeo, não estou fazendo por falta de tempo mesmo. A minha vida está sendo mais pessoal e não tanto profissional como eu gostaria que eu fosse. Me arrumei um pouquinho melhor, falei não, meu público, a minha turminha, os meus amigos também merecem. Dizer que eu estou com esse ânimo, não estou, mas cá estamos nós tentando. Mas a linha de trabalho, vamos dizer assim, continua a mesma. Ontem, ao questionar esse vídeo, eu falei sobre Neto Nahara e mandei uma mensagem ao presidente João Lourenço. Hoje eu venho, dentro da mesma linha, questionar um outro caso. E não é, de forma alguma, me entendam, para criticar, meter o pau, uma expressão um pouco mais popular, nesta pessoa esta que, como todos do canal sabem, eu já ajudei, que no caso é a família Mangenas. Mas eu acho assim, muito engraçado, por um lado, muito engraçado, ver o que está acontecendo com eles. Portanto, eu falei sobre Neto Nahara, que é uma pessoa que eu a longa data também estou perguntando notícias Neto Nahara e o caso Neto Nahara, e ao mesmo tempo o casal Mangenas, que hoje já retornou a Angola, foi deportado para Angola, ver com que desenvoltura, não é? A coisa está correndo em Angola. Portanto, a preocupação que está existindo por parte de todas as pessoas envolvidas em resolver este caso, enquanto Neto Nahara, uma das maiores, se não a maior influenciadora de território angolano, tá? Ou pelo menos dentro daquilo que ela faz é considerada como tal, foi desligado. Agora, como eu falo no vídeo, quem não viu o vídeo vai ver, por favor, há um desligamento por quê? Porque ela não tem força? Não. O narcotraficante tem mais força do que ela? Não, me desculpem. É um jogo de interesses aqui. Há um jogo de interesses. Neto Nahara sabe muito da vida de muito político angolano. Portanto, não foi só o caso de Neto Nahara ter ofendido a pessoa do presidente da República. E como eu digo no vídeo, há outros motivos, além de a Neto Nahara ter, de uma forma errada, não vou dizer que errada, mas falando muitas verdades, ela ter, de certa forma, ofendido, sim, o presidente da República. Na hora errada, no momento errado, mas por uma boa causa, que foi a defesa do povo de Angola, ela criticou, né, o presidente da República. E hoje está pagando de uma forma muito, muito má a sua posição. E eu fiz realmente um vídeo muito sensibilizada porque este caso não está se resolvendo e por uma intransigência também do presidente da República. E enquanto isso, eu leio uma matéria onde diz, não é, habeas corpus para a soltura de Mangenas, né?
Na terça-feira, dia 3 de abril, hoje é dia 8, portanto, alguns dias atrás, semana passada, o Tribunal da Comarca de Luanda foi palco de uma petição incomum. Os advogados de Gelson, portanto, ele não tem um, ele tem mais, Manuel Quintas Manjanas, apresentaram um pedido de habeas corpus alegando que a prisão do seu cliente é ilegal. Será? Óbvio que advogado, eu acho incrível, porque eu já ia perguntar aqui, advogado, ele está com dinheiro para isso? Quem está bancando? Mas, ao mesmo tempo, esta pergunta já tem resposta da minha própria parte, porque, assim, tem advogado, meu pai já dizia, advogado é pior que prostituta, com todo respeito à classe, tá? Porque existem advogados e advogados. Meu pai usava esse ditado, e eu respeito muito esse ditado, porque tem advogados que se vendem pior que prostituta. Portanto, tem advogados, hoje em dia nós sabemos que os honorários de um advogado são extremamente caros. Mas tem advogados que às vezes não esperam que o cliente vá até eles. Num caso deste, eles se apresentam, que é o chamado advogado porta de cadeia. Não é? Então. E deve ter sido isso que aconteceu. Porque até onde eu sei, o Manjanas não tem apoio da família. A família da dita cuja da Mami também não está ajudando. Portanto, nunca tiveram apoio dos familiares. E alguém está bancando? Alguém está patrocinando os advogados do Manjanas? Ou o Manjanas, de repente, assim como em tudo da vida do Manjanas, que sempre foi meio misterioso, ele arrumou dinheiro para os advogados? De onde? Da onde? Da onde? Ou todos aqueles amigos que aparentemente eram amigos e que sumiram, porque eu tenho estado a acompanhar o caso, aqueles amigos todos que existiam, que até andaram me criticando a mim, a Vitor Hugo Mendes, a tantas pessoas, Cássio Muni, a tantas pessoas, depois sumiram, não é? Surgiram agora para pagar o advogado? Ou será que foi um advogado porta de cadeia? Vocês sabem o que é um advogado porta de cadeia? É aquele advogado que quando vê um caso surgir e ter muita fama, ele aparece. Por quê? É que nem papagaio de pirata. Ele aparece porque é hora dele aparecer para ganhar um dinheirinho, para ganhar fama. Ele vê, ele mira, ele fala, não, aqui eu posso ganhar ibope, então ele aparece. Só se for isso. A defesa argumenta que a detenção de Quintas ocorreu fora do flagrante delito e sem os requisitos legais adequados. Deixa eu só puxar aqui. Segundo eles, a medida de prisão preventiva imposta ao requerente não possui fundamentação suficiente e viola diversos artigos da Constituição da República de Angola, bem como do Código do Processo Penal angolano e tratados internacionais de direitos humanos. A petição destaca que Manjanas e sua família foram alvo de perseguição após denunciarem crimes de autoridades. Até aí, até onde eu entendo, sim, eles foram alvos de perseguição, mas isso em território angolano, né? Depois eles fugiram para Moçambique, não é? Portanto, em Moçambique, eles estavam, mediante tudo aquilo que a gente já falou, a gente já conhece a história de trás para frente, é que nem patê ou margarina. Portanto, a gente já sabe a história. Agora, em território moçambicano, eles não estavam sendo perseguidos. Houve a primeira perseguição até eles irem parar no Chilindró, ou não foi nem Chilindró, foi no cárcere privado, que de certa forma lhes deu cobertura para eles não terem mais problemas. Após denunciarem crimes às autoridades, incluindo tentativas de assassinato e agressão sexual, até aqui tudo certo, após buscar refúgio em Moçambique e serem deportados de volta para Angola. Estes serem deportados é um direito internacional que existe entre países. Eu acho que os advogados deviam saber disso. É um tratado que existe ainda mais entre países irmãos. E de Moçambique até demorou muito para os deportar. Ou pelo menos para respeitar um possível acordo que existia entre ministérios e os deportar. Moçambique deu uma estadia ainda longa, foi 1 ano praticamente, para o casal Manjanas e para os deixar lá
durante quase um ano. Quintas foi imediatamente detido no aeroporto sem mandato de prisão. Os advogados solicitam a revogação da prisão preventiva, a restituição da liberdade provisória ao requerente e declaram inconstitucionalidade da medida de coação. Mais grave. Agora, o Tribunal de Luanda terá a responsabilidade de analisar cuidadosamente os argumentos apresentados e decidir sobre a legalidade da prisão de Gelson Manuel Quintas, ou o mais conhecido, Mangenas, artista que todos nós conhecemos a história. E aparece aqui a carinha dele e um repórter aqui passando a notícia. Portanto, esta notícia é do Clube K. Bom, é assim, eu pude, como eu disse, fazer a notícia do caso Netnahara. E estou vendo esta notícia onde os advogados, plural, estão aqui numa luta feroz. Esta notícia é do dia 3 de abril, na comarca de Luanda, no Tribunal da Comarca de Luanda, pedindo uma petição incomum pelo Mangenas. Sabemos também, ou pelo menos foi a última notícia que eu tive, que a senhora Mami e os filhotes estão num apartamento, até onde eu sei, se eu estiver errado ou aconteceu algo diferente, me digam, num apartamento, como é que chama aquele bairro? Eu já estive por lá. Ai, agora me fugiu o nome. Eu já estive por lá, hospedada. Me fugiu o nome, mas eu acho que quem está em Luanda sabe. Portanto, está muito bem instalada. Não sei se tem vigilância em cima dela, mas está bem instalada. Portanto, para quem passou pelo que passou em Moçambique, e eu acompanhei de perto o caso, tenho tudo gravado no meu telemóvel. Tudo. Xingou 2 governos. Desde o presidente de Moçambique, desde a ministra moçambicana, todas as autoridades moçambicanas não escaparam, todas as autoridades angolanas não escaparam, ninguém escapou. Os influenciadores humanitários, todas as pessoas que ajudaram o casal Mangenas também não escaparam. Muitas são as pessoas que me dizem: Filó, por que você não para? Porque não gosto de injustiça. Não é uma questão de querer ganhar ibope. E deixar claro para vocês, o meu canal, até pelo fato de eu ter mudado de país, não está monetizando. Eu expliquei para vocês no vídeo que eu fiz para a Netnahara que eu não tenho motivos, até pelo fato do que eu estou passando aqui. Não tenho motivos para estar aqui no canal fazendo vídeos. O meu canal, por uma série de fatores, não está monetizado. Eu não vivo da monetização do canal. Que ajuda, que é bom, quem que não gosta de dinheiro? Agora, vou vos dizer sinceramente, a monetização do meu canal é quase zero, é uma porcaria. E digo isso sem dó nem piedade. Porque a monetização que eu faço, dos vídeos que eu faço, em falar de política, em falar de Mangenas, em falar daquilo que é a realidade. No fundo, é a realidade. Eu não fico aqui mostrando os peitos, nem mostrando a bunda, nem mostrando nada como muita gente faz. Essas monetizam. Essas ganham muito dinheiro. Portanto, é só para deixar claro a muita gente que às vezes, por infelicidade e mau gosto, fala: você está falando do Mangenas, está falando da Mami, para monetizar, para viralizar. Não, meus amigos. Eu estou falando porque é uma realidade. Eu estou falando porque eu acho uma puta de uma injustiça ver uma Netnahara presa porque simplesmente falou uma realidade na hora errada para um presidente. E o presidente não tem a menor sensibilidade de analisar, de conversar, de chamar esta pessoa à razão e de dizer: não, independente de tudo, a Netnahara tem um problema de saúde muito sério, que pode levá-la à morte se ela continuar em prisão e não fizer o tratamento de forma correta.
Já não me parece ser o caso de Manjanas, nem de Mami, que teve todo o suporte para ter os seus filhos, tanto em Moçambique quanto agora em Angola. Sei, claro que sei, como eu já disse, que no caso Neto Nahara, a Neto Nahara sabe muito. Pude deixar claro no vídeo, eu aconselho todos vocês a verem, que a Neto Nahara não está presa só pelo que ela falou do presidente, mas também acho de uma incongruência fatal quase, a incompetência do governo de Angola, de não saber analisar o caso Neto Nahara, de saber conversar com ela e de atrair a Neto Nahara para o lado deles, de atrair todas as pessoas que no fundo não são corruptas, não são desonestas, não são más. E eles no fundo temem estas pessoas. Agora, não temem este cara? Ou fica mais fácil negociar com corrupto? Corrupto com corrupto se dá bem? É só a linha que eles entendem? Portanto, eu não faço vídeos pela monetização. Eu faço vídeos porque é de coração. É aquilo que eu realmente sinto como angolana. A vida vai além da monetização de um canal. Quem quiser gostar de mim, vai gostar. Quem não quiser, passar muito bem. Eu só acho muito triste ver uma realidade como estas, onde já foi comprovado, de todas as formas, que este cara, infelizmente eu ajudei. Tentei ajudar. E foi na decorrência que fico comprovado pela última vez. Foi na decorrência de tantas conversas, onde foram pedidas provas e mais provas, e as provas não vinham, que eu fui descobrindo que o Manjanas, ela é o braço direito dele, é quem comanda, na minha opinião, a vida de Manjanas. Fui descobrindo que o Manjanas pertencia sim ao mundo do narcotráfico. Porque quando uma pessoa, sabe aquela frase que diz, quando você não deve, você não tem que temer? É mais ou menos isso. Eu tenho um conhecimento muito grande junto às TVs, quando eu digo TVs, é televisões. Aí quando você chega numa televisão, você diz, olha, eu tenho um caso assim, assim, eu preciso da vossa ajuda, da vossa colaboração. A primeira coisa que uma produção pede, ok, Filomena, você tem provas disso? Material. Não tenho. Aí, então, como é que você quer que a gente ajude? Eles querem provas, eles querem documentos, eles querem comprovações de material que você mande para eles depois procurarem a pessoa. Aí você chega e você diz, não, eu não tenho nada. Então, como é que a gente vai ver que a tua história, ou a história que tu estás nos dando, ou querendo dar, é uma história real, comprovada, para nós entrarmos? Estou falando de televisões de peso aqui do Brasil, que têm filiais, ou tinham, no caso, na época em que eles estavam em Moçambique. Aí quando eu pedi as mesmas provas a este rapaz e a dita cuja, da esposa dele, eles ficavam muito bravos. Daí a ser chamada traidora. Portanto, o que eu acho uma injustiça, e daí mais uma vez levanto a lebre ao presidente da República, é hoje ver os advogados, plural, não sei quem está pagando ou se é advogado porta de cadeia, pedirem o habeas corpus para o senhor Manjanas, né? Porque acham uma injustiça esta quase que perseguição ao rapaz que foi preso injustamente. Não, injustamente não. Há um tratado entre países irmãos. Eles podiam sim, e eu falava isso para eles, que eles podiam sim a qualquer hora serem deportados. E eles não acreditavam nessa possibilidade, achavam que não, e foram. Até demoraram muito no seu quase turismo, porque eles no fundo nunca pegaram uma prisão para valer. Talvez ele agora esteja sentindo um pouco o gostinho de uma prisão.
E agora está pedindo, com o apoio dos advogados, que não me parece ser o caso na Natnahara, que tem um advogado, não tem advogados, não é plural. Está pedindo um habeas corpus, porque acha, né, que está sendo perseguido, mais o quê? A detenção ocorreu fora do flagrante delito, isso e aquilo. Quando no fundo nós sabemos que ela, além de ter chincalhado com o governo todo, ele, até onde eu sei, não apresentou provas concretas daquilo que diz contra o presidente da República, contra o ministro Laburinho, contra todos os nomes possíveis do governo de Angola. Então, quer dizer, se por muito menos Natnahara foi preso e continua numa cadeia, este cara que acusa um governo em peso vai ser solto? E estamos falando do mundo do narcotráfico, onde ele acusa veementemente, tem vídeo atrás de vídeo. Ele vai ser solto, presidente da República. Ministro Laburinho. Fernando Reciado, não é seu nome? Você que andou aí dando conversa ao próprio. Nós tentamos ajudar este ser humano. Mas a prova e a diferença entre eu, Vitor Hugo Mendes e tantos outros que andamos tentando ajudar e que fomos crucificados, é que quando uma pessoa tenta ajudar, a pessoa entra inocente, depois perde a virgindade e depois sabe onde se posicionar. Quando começa a pedir provas daquilo que ele, de uma forma angelical, se apresenta, começa a contar a sua história muito bonitinha e a gente tenta acreditar, até porque tem crianças envolvidas, que é a pior coisa que existe para sensibilizar outra pessoa. E quando você começa a pedir provas e mais provas, e as provas não vêm, você começa a estudar uma pessoa. E daí você descobre que aquele anjo que iniciou, depois vira um demônio. E foi isso que aconteceu comigo. E não foi só ele, foi a esposa dele, principalmente. Será que o governo de Angola, será que o tal do Fernando Reciado, ou sei lá como é que ele chama, e tantos outros, não descobriram isso? E agora vão dar, ou vai haver uma possível soltura do Mangenas? Só porque agora tem uma equipe de advogados? E enquanto isso nós vamos ver a Natnahara presa numa cadeia, só porque falou um bando de bobagem ao presidente da República? Mas ela não fez narcotráfico, mercado narcotráfico, ela não xingou um governo inteiro, ela não roubou. E tantas outras coisas que eu podia compará-la ao Mangenas. Será, presidente? Até que ponto o nível de comparações terá que ser revisto aqui nos meus vídeos? Eu sou a pessoa que irei contestar este caso, sim, até pelo facto de ter estado envolvida no mesmo. Posso, sim, ter esse direito. Porque eu pude estar perto deles e ter conhecido aquele que um dia se fez passar por anjo. E no fundo, tanto ele quanto ela, de anjo não tinham nada. Passado muito bem. E quem sabe, alguém do governo possa me dar uma resposta. Eu gostaria de ver a NET tendo a sua liberdade. Já estes, eu entrego o caso nas mãos de Deus e nas mãos do governo de Angola, que diz que Angola é um paraíso, que diz que Angola tem justiça. Então, se existe justiça, que se faça justiça. Se um presidente não gosta de ser xingado, se o ministro Laburinho não gosta de ser xingado, se tudo tem que existir provas e a Constituição manda isso, então que peçam as mesmas provas a este rapaz
e a moça que está junto, né, porque a moça foi uma grande cúmplice dessa história, e se faça justiça, porque afinal o narcotráfico não pode imperar no nosso país. Um beijo a todos, fiquem com Deus, até o próximo vídeo.